Fala pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no canal Operação Oculta. Já vou pedindo logo de cara, inscreva-se no canal, deixe o seu like e prepare-se para descobrir o segredo de um dos sons mais marcantes de toda a música mundial. Hoje, a gente vai abrir, literalmente e figurativamente, a sanfona e desvendar toda aquela engenharia mecânica genial que fica ali, escondidinha. Sério, pensem comigo, por que a sanfona tem um som tão forte, tão carregado de emoção e o principal, tão impossível de confundir? Cara, basta ouvir uns 2 ou 3 segundinhos, um acorde que seja, e a gente já sabe na hora que é ela. Mas o que quase ninguém repara, ou melhor, o que é o mais impressionante disso tudo, é que o segredo dessa sonoridade está escondido num sistema mecânico super complexo e extremamente engenhoso. Dando um pouquinho de contexto antes, a sanfona, ou acordeão, dependendo de onde a gente mora, surgiu lá na Europa no século XIX. E espalhou como fogo, conquistou o mundo rapidinho. Mas, convenhamos, foi aqui no Brasil que ela realmente encontrou a sua alma. Ela virou, sem sombra de dúvida, o símbolo absoluto do forró, do baião e de toda aquela riqueza da música nordestina. E claro, a gente não pode falar disso sem lembrar de gigantes, como o eterno mestre Luiz Gonzaga. Tá, mas e a mecânica da coisa? Como é que ela consegue produzir aquele som tão característico? Bom, a resposta para essa charada começa num componente chamado fole. Basicamente, o fole funciona como se fosse um gigantesco pulmão mecânico do instrumento. É exatamente nessa estrutura sanfonada aí, que fica o tempo todo se esticando e encolhendo, que a mágica inteira começa a acontecer. A mecânica é mais ou menos assim. Quando quem está tocando abre e fecha a sanfona, rola um fluxo de ar super forte. Esse ar é forçado a passar por umas lâminas de metal bem pequenininhas, que a gente chama de palhetas livres. Pensa nelas como as cordas vocais da máquina, sabe? Quando o ar bate ali, elas vibram absurdamente rápido e, pum, nascem as notas musicais. Cada botão ou tecla que a gente aperta faz só uma coisa. Abre um canal de ar específico para fazer uma palheta diferente vibrar. Agora, aqui está o pulo do gato, um detalhe incrível sobre a afinação. Muitas sanfonas não usam só uma palheta para uma nota, elas usam várias para produzir exatamente a mesma nota. Só que tem o truque, os fabricantes deixam umas diferenças minúsculas, de propósito mesmo, na afinação entre elas. Essa sobreposição que cria aquele efeito encorpado e vibrante. Sabe aquele som cheio, meio tremido, quase chorado, que toca lá no fundo da alma? Pois é pura engenharia acústica. E tem outro fator que muda completamente o jogo, que é o controle desse fole. Pensa num piano clássico, por exemplo. No piano, a intensidade depende basicamente da força com que os dedos batem nas teclas, certo? Na sanfona, não. A carga emocional do som vem de como a pessoa movimenta o fole. Um movimento bem suave, bem lento, vai criar um som super delicado. Agora dá um puxão rápido e forte para você ver. O som sai gigante, intenso, com uma força monumental. E essa conexão super direta com o ar que traz um lado quase poético para essa mecânica toda. Na real, é por isso que a gente tem a impressão de que a sanfona tá literalmente respirando enquanto toca. Esse controle constante do pulmão dela dá para o instrumento uma musicalidade que soa humana demais, como se a própria sanfona estivesse exalando um pouquinho de sentimento em cada nota. E olha só mais essa sacada genial do funcionamento dela. A sanfona consegue tocar a melodia, a harmonia e o acompanhamento de uma vez só, tudo ao mesmo tempo. Com uma mão, a pessoa faz as melodias principais, que geralmente são as mais rápidas. Com a outra mão, ela controla simultaneamente os baixos e os acordes. Isso transforma a sanfona, na prática, uma verdadeira orquestra portátil. Sendo essa banda inteira de um homem só, faz todo sentido ela ter se tornado um dos instrumentos mais vitais da música popular no mundo todo. E voltando ao nosso Nordeste brasileiro, a sanfona virou um símbolo cultural profundo. Ela praticamente construiu identidade sonora de ritmos que a gente ama, como o baião, o shot e o forró. E até hoje, galera, é ela que levanta a poeira e emociona aquelas multidões gigantescas nas festas juninas e nos grandes festivais. Então, juntando as peças desse quebra-cabeça todo, a gente percebe que o verdadeiro segredo da sanfona é essa mistura impecável. É a precisão de uma máquina, batendo de frente com uma emoção muito crua, embalada por essa respiração musical constante. No fim das contas, a sanfona está muito longe de ser só uma caixa de madeira, metal e tecido dobrado. Quando ela está na mão de quem entende, ela genuinamente ganha vida própria. Fica então a nossa reflexão final. Alguém aí imaginava que tinha tanta física, tanta engenharia e tanta emoção trancadas dentro daquele fole? Bom, espero que esse nosso mergulho tenha desvendado esse mistério para valer. Mais uma vez, não esquece de se inscrever aqui no canal Operação Oculta, de ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. A gente volta logo mais com outras curiosidades incríveis sobre os mistérios do nosso universo sonoro.
Um abraço e até a próxima!